Estamos de volta com mais um bloco do programa Cristo Reina e hoje eu convido você a refletir conosco o Evangelho de São Mateus no capítulo 5, onde nos dois blocos restantes nós iremos refletir o capítulo 5 do versículo de 1 ao versículo 16. Nesse primeiro, dividindo em duas partes, nessa primeira parte falando das bem-aventuranças no anseio por um mundo novo, e na segunda parte nós vamos conversar um pouco sobre o sal da terra e a luz do mundo. Então, para que a gente possa entender, a gente vai proclamar a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, começando no versículo 5, do versículo 1 ao versículo 12, e em seguida faremos do 13 ao 16. Jesus viu a multidão e subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres, contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de você. Vejam, amados irmãos e irmãs, aqui está a narrativa do Sermão da Montanha ou das bem-aventuranças no anseio para um mundo novo. As bem-aventuranças, elas surgem no contexto cristão como o anúncio da felicidade. E de onde vem esse desejo ou esse anúncio da felicidade? Exatamente pelo contexto da proclamação da liberdade. Nós precisamos entender que quando Jesus vai dizer quais são as causas da felicidade, Jesus vai falar da simplicidade. Jesus vai falar do desejo da doação, do desejo de se ajudar. E para isso eu abro aqui um paralelo de um evangelho com outro, para falar um pouco com vocês, por exemplo, do evangelho quando Jesus alimenta aquela multidão. Jesus alimentou uma grande multidão. O que os seus discípulos vão dizer quando Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer? Eles vão dizer assim: aí fora tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai dizer: traga-o aqui. Vejam, sendo Jesus, Filho de Deus, capaz de multiplicar os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, Jesus tinha o controle da situação e ele não precisaria desses 5 pães e desses 2 peixes para a multiplicação. Em que consiste, por exemplo, Jesus mandar chamar aquele menino e pegar aqueles pães e aqueles peixes para depois da bênção vir a multiplicação? Ali, Jesus queria exatamente testemunhar a generosidade daquele menino. Jesus queria testemunhar que o pouco com Deus é muito
e o muito sem Deus não vale nada. O que Jesus deseja nos mostrar com essa narrativa é exatamente mostrar que a generosidade do menino ajuda a edificar, ajuda a fazer com que as pessoas entendam o reino de Deus a partir daqui da terra. Mas vejam, Jesus, proclamando a bem-aventurança, ele proclama o anúncio da felicidade, o anúncio da liberdade, mas vai dizer um não ao conformismo e ao alienismo. Anuncia a vinda do reino através da palavra do próprio Jesus Cristo, né? E estas tornam-se presentes no mundo da justiça que é dada pelo próprio Deus. Precisamos entender, amados irmãos, justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para uma estrutura de uma sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Jesus vai pregar essa liberdade. Jesus vai pregar a ideia de que as pessoas são livres e que esta liberdade, ela consiste no anúncio de um reino onde não existe uma medida na posição vertical. Não existe uma medida na posição vertical. A medida existente é na horizontal. Significa dizer que na medida vertical, né, de baixo para cima, demonstrando que há uma pessoa grande e a outra pequena. Assim é a sociedade. As pessoas são medidas pela importância social que têm. Mas nós sabemos que no reino de Deus a medida é outra. Nós sabemos que no reino de Deus, não é? Aqueles que buscam a justiça do reino, eles podem ser pobres em espírito, mas serão ricos e cumulados da graça de Deus. Amados, aqueles que buscam a justiça, mesmo que sejam sufocados na sociedade humana, na humanidade, eles são cumulados de bens e de glória no reino celeste. Mesmo que aqueles que são sufocados aqui na terra. Porque Jesus vai dizer hoje, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vós por causa de mim. Seremos felizes se tivermos a coragem de anunciar o reino de Deus sem ter vergonha do que estamos fazendo, de anunciar o reino de Deus sem ter uma preocupação do que fulano ou cicrano pensa de mim, sem ter a preocupação daquilo que vão dizer, não é, a nosso respeito. Deus é amor. Deus é amor. E no sentido cristão da palavra, amar é querer o bem do próximo. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembrem-se, não é, de que se formos sufocados no anseio dos valores sociais, numa injustiça, não é, onde se prega os valores que o mundo deseja, nós seremos cumulados de glória, pois só com Deus esses valores podem crescer, só com Deus esses valores podem vigorar, só com Deus esses valores podem ser vistos pela humanidade e traçado um caminho para que o reino de Deus aconteça desde já. Surgindo com isso uma nova sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais igualitária. O Senhor espera de nós, não é, que nós tenhamos uma vida baseada nos ensinamentos do Pai. Por isso que no Evangelho de Mateus mesmo vai dizer que nós precisamos obedecer todos os mandamentos, do menor
ao maior, porque não existe um mandamento mais importante do que o outro. Esse é o nosso desafio, meu irmão e minha irmã. Estamos chegando ao final de mais um bloco e voltaremos em seguida falando do sal da terra e da luz do mundo.